Seja bem-vindo ao No Treino Podcast. Hoje eu tô com um convidado aqui que, ó, eu vou te falar, vou te falar um negócio, cara. A sala tá tombando pro lado aqui, tá? Seja bem-vindo, meu querido Maisena, meu querido. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não te conhecia pessoalmente e via te conhecer nesse campeonato aqui. Já te via já nas mídias e não sabia como você é tão querido, tão simpático. Eu acho que Estou junto. lisonjeado de estar aqui Ah, contigo. É um imagina. prazeraço para mim. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite. Uma honra tê-lo aqui. A gente começa aqui o nosso podcast com, diferentemente da fisiologia do exercício, a gente chama de filosofia do exercício. Quem é Maisena? Fala pra gente. Quem é Maisena? O Maisena nada mais é do que um treinador de atletas, ex-atleta, né? Ainda pretendo voltar mais para frente, já estou próximo dos meus 50 anos. Mas hoje eu me classifico como um transformador de vidas. Eu gosto de pegar pessoas obesas e deixá-las magras, pessoas magras e deixá-las fortes, pessoas com certas doenças, doenças do sistema imune, essas coisas que atingem, né? Várias pessoas hoje está muito comum isso, e melhorar os marcadores, melhorar os parâmetros sanguíneos, dar saúde para as pessoas. Eu gosto muito dessa área. Eu atuo como consultor, né? Fitness, e isso me deixa muito feliz em poder ver o antes e depois num espaço curto de tempo. Então, hoje, quem é o Maisena? O Maisena é um transformador de vidas. Eu me enxergo assim hoje. Perfeito. E esse é dom? Da onde veio essa habilidade? Como é que foi essa trajetória? De onde surgiu isso? É um conglomerado de coisas, Santiago, porque eu venho de igreja, né? Então, eu aprendi a palavra santa, apesar de cometer muitos erros na vida, quem não comete, né? Exato. Mas eu exagerei um pouquinho. Mas eu sempre estudei, fui um grande estudioso da palavra santa, da Escritura Sagrada. Isso me deu base e conhecimento para poder entrar na psique da pessoa e entender, enxergar a dor dela e trabalhar em cima disso. Mesmo porque eu sofri muito isso. Porque com 12 anos eu já tinha 1,90 m de altura e pesava somente 50 e poucos Com quilos. 12 anos, Eu já você tinha tinha 1,90 m. 1,90 m? E eu sofri muito bullying. Antes não existia nem essa palavra, É, né? Então, ali eu comecei a fazer musculação escondido com 12 no anos, mas colégio da minha cidade, Além Paraíba, um colégio maravilhoso, né, o CAP, Colégio Além Paraíba, venho de Além Paraíba, e eu entrava escondido, uma academia gigante que tinha, aquelas aparelhagens antigas, né, Apollo, lembra aquelas máquinas lembro, conglomeradas juntas? claro, claro. Eu treinava 4, 5, 6 horas ali, até que um dia descobriram eu ali, né, escondido, chamaram meus pais, não pode criança treinar, eu já estava todo musculosinho já, né, me sacanearam. E com 14 anos eu já dava aula nessa academia. Que barato. Eu tinha um professor de educação física, na Sim. época não tinha a matéria, a grade na faculdade de musculação, Uhum, e aquilo era como arte marcial, né? Você aprendia perfeito. dos mais velhos, dos mais jovens, e eu já tinha uma bagagem muito grande, porque eu vinha para Juiz de Fora para comprar as revistas americanas. Eu ia perguntar isso agora. O A old school, então, Muscle sempre teve. Fitness, desde criança. O old school eu nasci na era old school, no ápice dela, na era E Schwarzenegger. quem foi as suas maiores A referências? minha maior referência até hoje é o Arnold. É mesmo? O que fez o Arnold ser a referência pra ti? Eu já imagino a resposta, mas eu gostaria de escutar do Maisena. O que que acontece? Eu sofria muito bullying, era muito magro, eu não aceitava. E eu via aqueles rapazes mais fortes, né? E assistia filmes, né? Tinha o Incrível Hulk. Até que um dia passou Conan o Bárbaro no Supercine. Aquilo ali foi antes do Maisena e depois do Maisena. A partir dali, aí eu comecei a estudar sobre a vida do Arnold, né? Pô, conheço ele tanto, acho que mais até que a família dele. Né? Tenho Uhum, todos os livros escritos por ele, até a perfeito. biografia não autorizada dele eu tenho. Eu tenho um livro, Santiago, que inclusive eu quero falar desse livro nessa palestra que vai ter aqui hoje de fora, com o Júlio Balestrin e o poderoso Bruno Pasqualini, né? Excelente Um profissional. fantástico, não conheço pessoalmente, mas já sou fã de Muito carteirinha do bom. Bruno. Né? O Júlio já é amigo meu há 25 anos, Ah, o Júlio né? O eu Júlio é uma sou pessoa fã incondicional. fantástica. Você vai ver ele aqui no curso, na palestra, você vai gostar muito. E eu até perdi o que eu ia falar, fui falar do Júlio, me Você estava emociono. falando os livros que você tinha Ah, do um Arnold. livro que ninguém tem.
Que é a entendeu? não autorizada? Porque, não, a não autorizada ela foi banida, né? Poucas pessoas têm. Aham. Mas esse chama o Booking e o Cutting, né? O Off-Season e o Que Pré-Contest do isso? Arnold Strong. Pela visão do Arnold ou Pela pelo. visão do Arnold. Ele Caramba. escreveu esse livro quando ele tinha 26 anos. Ele já era pupilo do Joe Wilder, que é o Aham. grande escritor e o fomentador, o criador do Mr. Olympia, né? Que ele é. Porque o que acontece é o seguinte: são duas classes. Robert Kennedy, no Canadá, Joe Wilder, nos Estados Unidos. Todos são canadenses. O Joe e o Ben Wilder, os criadores da musculação moderna, né? O Gene Sandel, que é aquela estatueta do Mr. Olympia, que é o criador da musculação moderna, em 1900. E o Joe Wilder pegou essa, né, Vertente, essa veia. vertente, essa veia, e ele conseguiu amplificar isso para o mundo inteiro. Mais de 170 países, a IFBB hoje é mais até, ela abrange. Então, o Arnold tinha essa proteção da escritora, né, do Joe Wilder. E o Arnold datilografou a vida dele ali em pequenas páginas, só que ele ainda não falava Schwarzenegger, né, que é na língua alemã austríaca. Uhum. Né, eles não conseguiam falar esse nome, Perfeito. que significa bosques escuros, florestas negras na língua austríaca, na língua alemã. Diga-se de passagem, para quem não sabe. Schwarzenegger significa isso. Então ficou Schwarzenegger, abrasileirado, né? E lá ele começou a escrever o nome dele como Arnold Strong durante um período curto. Ele ainda não era Mr. Olympia, ele era Mr. Universe, ele já tinha alguns títulos de campeão mundial, Júnior, Mr. Europa, campeão mundial Júnior, Mr. Universe AAU, Mr. Universe IFBB e Mr. Universe NABBA, a NABA. E ele assinava Arnold Strong. E esse livro, cara, com a dieta, os treinos de bulking, os full body, né, o treino de corpo inteiro para ganhar massa muscular, a mistura de shakes de sorvete, de creme com ovos inteiros, que ele chegava a pesar 120 quilos. Né? Depois ele fazia um cutting sem carboidrato, ele já tinha aquela ideia do Atkins, né, da dieta sem carboidrato para secar mais rápido. Acreditava-se, né, Uma low que carb, essa né? dieta low carb ou zero carb. Só que o Arnold Cetogênico. tinha uma estratégia muito legal. Ele comia bolos de padaria. Sabe aqueles bolos? Escondido. Como ele estava em starvação, sem glicogênio nenhum, quando ele comia um ou dois bolos daquele, ele ia para academia e ele ficava 2 vezes maior. E os caras da época, 50 anos atrás, 55 anos atrás, Não o que tinha. você está tomando? Exatamente. Porque a gente toma a mesma coisa que você. Perfeito. Era carboidrato. Então o Arnold tinha as estratégias dele que descobriu sozinho, por Foi sempre um fome. cara à frente do tempo dele, né? Visionário. A própria enciclopédia do Arnold, em se tratando de treinamento, é considerada uma das Completa linhas de até base. hoje. Com certeza. Se você seguir aquilo ali, você vai ficar muito musculoso. Exato. Não tem Exato. como. Se você tiver um bom professor para te orientar e quiser fazer aquilo ali, desde que você tenha nível de treinabilidade mais alto, você flui. Eu acho uma Fácil. das melhores homenagens é a gente ter um nome de exercício com o nosso próprio sobrenome, né? Ou então, desculpa, o nosso nome, né? Ele Então a tem gente tem um o desenvolvimento Arnold. Por quê? Sabe a história do desenvolvimento Arnold? Vamos lá, cara. Ele criou esse exercício. Não deram esse nome. A Rosca Scott também a gente tem. A Rosca Scott não é do Larry Scott. Vamos falar mesmo? primeiro do Arnold para Manda depois ver. chegar no Manda Scott. ver. O que acontece? O Arnold não tinha como... Hoje sabe-se que a gente tem o CAO, não sei como fala, né? O Site Enhancement Oil, que são as aplicações locais de óleo nos músculos. Começou isso com Sintol. uso de hormônio, Deca, Dura, né? Eles aplicavam, porque não cabia mais nos glúteos e nas coxas e nos ombros. Então eles começaram a aplicar em outros locais e viam que dava certo, causava uma inflamação, um alongamento da face, um crescimento de tecido cicatricial. Uhum. E aquilo deixava o músculo mais entumecido. Então isso já é antigo. Então, naquela época, o Arnold não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento da aplicação local, ela veio na década de 80, quando o Arnold já tinha parado. Então eles criavam, por exemplo, o braquial não desenvolvia. Eles faziam rosca hammer, torcia a mão para poder pegar ângulos diferentes.
Fazia rosca reversa, fazia Zottman Curl, que é a rosca Zottman, onde você gira para pegar diretamente o braquial. Exercícios em posição pronada, tudo para poder alargar o bíceps. É o que eu te falei, eles treinavam 3, 4, 5 horas para modelar. Por isso que o corpo deles, eu te falei que a gente estava conversando em off ali antes de começar, né? Eles faziam exercícios, hoje aplicam, por isso que o corpo todo mundo é igual. Naquela época cada um tinha um físico mais belo que o outro, há 50 anos atrás. Só que é só acessar, né? Então, o Arnold, como eles não tinham como aplicar nada, porque não tinham esse conhecimento, eles trabalhavam em ângulos totalmente diferentes, 5, 10, 15 exercícios. Eram séries intermináveis de musculação. E quem tinha uma resposta imunológica forte, ficava musculoso. Quem tinha uma genética mesomórfica, mesomorbicamente falando, se é que se pode se dizer, tinha uma resposta melhor. Por isso que eram tão poucos fisiculturistas, que a maior parte que tentava o bodybuilding não conseguia. Esporte mortal. A nível, né? A nível olímpico, a nível mundial. Fora da curva, né? Todo mundo treinava. Mas os musculosos de verdade, era muito difícil. Então, ele desenvolveu uma técnica de rotação e supinação. Supinação e pronação, né? Onde ele ficava ali 10 séries, 8 séries, só naquele exercício para desenvolver a cabeça anterior do deltoide. Então, ele desenvolveu esse exercício. O nome foi dado posteriormente devido a ele fazer demais esse exercício. Então ficou chamado como desenvolvimento, ficou conhecido como Arnold Press. Exato. Né? E no caso da rosca Scott? Rosca Scott. Olha, Scott primeiro Mr. Olímpia. Sabe a história do Mr. Olímpia? Sim. Sabe a história? Como é que foi chamado o Mr. Olímpia? Manda ver, fala pra gente. Larry Scott, o Mr. Olímpia não tinha remuneração financeira. Então a IFBB era concorrente direta da NABBA, uma outra federação poderosíssima. A única federação que faz campeonatos desde 1950 ininterruptos, até hoje. A NABA é uma federação inglesa fantástica, com nomes. O pessoal da NABA não gosta de competir na IFBB. E a IFBB é a rainha, né? A NABA hoje é um príncipe, um ducado. Então eles não gostam de se rebaixar. Então todo mundo que se passava pela NABA ia para a IFBB. Então, o Larry Scott tinha ganhado tudo. Ele estava triste, tomando uma cerveja com o Joe Weider num boteco da Califórnia. Os dois sentados, o Joe Weider sempre empreendedor, vendo as coisas para ganhar dinheiro, e o Larry Scott, The Golden Boy, aquela coisa linda, máquina de músculos, né? E o Larry parado, triste, com a taça de cerveja, assim, alisando a tulipa, assim. Ele, Joe, acabou pra mim, né? Eu já ganhei tudo. Joe, Larry, eu tive uma ideia. Eu vou criar um campeonato onde vai reunir todos os campeões mundiais de todos os lugares, de todas as federações, e eu vou premiar em dinheiro. Larry, cara, que ideia fantástica. Você vai atrair gente do mundo inteiro. E a gente vai ficar rico com isso. Você topa? Topo. Larry, como é que vai chamar a competição? O Joe Weider pega a cerveja para botar na taça, na tulipa, ele pega ali Olímpia. Olympian Beer. Cerveja Olímpia. Ele, Mr. Olímpia. Selou ali a criação do Mr. Olímpia. Onde o Larry Scott sagrou-se campeão por 2 vezes. Fantástico. Aí ele aposentou, casou, ele era cristão, né? Acho que faleceu há pouco tempo, bem idoso já. E ele foi criar os filhos, a mulher, já rico, tranquilo. Existiu, voltando ao assunto agora do nome da Rosca Scott. Existiu um treinador que ele era o treinador de todas as estrelas de Hollywood. Ele foi treinador do Arnold também. Vou lembrar o nome dele. Vince Gironda. Da Gironda's Gym. Academia do Gironda. Então o Vince era um cara que ele apregoava a ideia de comer ovos e carne somente. Ele passava dezenas de comprimidos de multivitamina, óleo de germe de trigo, fulcos vesiculosos, kelp, que é o fulcos, né? Kelp, peraí, que tem iodo. Esqueci a tradução. Então ele passava fígado dessecado, 30, 40, 50 comprimidos de fígado por dia, devido ao complexo B, levedura de cerveja. Então, a suplementação do Vince Gironda era algo surreal, até para os dias de hoje.
E ele deixava todo mundo muito musculoso, que eles usavam um pouquinho de esteroide, eles estavam aprendendo essa nova química na época, a utilização de dianabol, de primobolan, de anavar, que é oxandrolona. Então eles flertavam em low doses com essas drogas e faziam dietas extremas, tipo de comer 1 quilo de carne, 20 ovos por dia, sem frutas, sem vegetais, sem vitamina C, sem nada, imagina, água, chá, e eles utilizavam os complementos vitamínicos para suprir as necessidades fisiológicas básicas à manutenção da vida com esses suplementos. Ah, mas isso é errado. Deu certo para uma geração inteira que segue até hoje essa filosofia. Tanto que a ciência bate de frente, alguns estudiosos, cientistas, médicos defendem essa loucura, né? E outros, a maior parte, cai matando. Então, é muito difícil falar sem experimentar, Perfeito. tá? Voltando ao assunto, porque é muita coisa para Fica à falar. vontade, querido. Voltando ao assunto do Larry Scott, que participava dessa academia do Vince Gironda, tinha um banco que chamava o Preacher Cool, na rosca na prancha. Isso aí. Era uma prancha onde você apoiava o seu cotovelo, uma prancha com várias angulações para pegar várias cabeças diferentes, em pontos diferentes, em tensão diferente do seu bíceps. Só que o Larry só fazia aquilo. O Scott só fazia aquele exercício. Qual que é a série de bíceps do Scott? Ele tinha 50 de braço. Para a época era algo... Surreal. Um cara de 1,70 m e pouco. Ter 50 de braço, ele tinha um canhão, cara, de um bíceps, era uma coisa assustadora, porque ele tinha ombros mais estreitos, então os braços se destacavam muito, parecia 4 pernas, ele era igual aquele 4 braços do Ben 10, sabe aquele, Sim, aquele sim. gigante? O Larry era aquele pequeno gigante, 105, 110 quilos, um monstro para a época. E ele só fazia rosca na prancha, então ele fazia rosca reversa, rosca direta na barra W, rosca reversa na barra W, rosca na prancha com a barra reta, rosca reversa na prancha, rosca unilateral, rosca alternada, rosca reversa com halteres, rosca no cabo. Ele arrastava aquela prancha, aquele banco, sentava no cabo, fazia unilateral, fazia reverso, fazia paralela. 20, 30 séries de bíceps, segunda, quarta e sexta. E de tanto ele utilizar aquilo, ficou conhecido como Banco Scott. Perfeito. Loucura, né? É. Então, o Banco Scott tem esse nome, não pelo Larry Scott, porque quem desenvolveu a prancha foi o Vince Gironda. Perfeito. O Vince é o grande criador da musculação. Perfeito. Essa musculação moderna, ela vem do Vince Gironda. Que barato. Porque o Joe Wilder e o Robert Kennedy, por quê? São 2 escritores bilionários. Robert Kennedy fez a Muscle Magazine, a Muscle Mag, que a gente chama aqui, né? Então a Muscle Mag, ela pegava o que os fisiculturistas faziam. O Joe Wilder não, era venda. Suplementa que deixou o Dynamic 7 Muscle Builder. A massa, eu mostrava o Arnold tomando um liquidificador, 50 anos atrás, eu quero aquela massa. Exatamente. Puxa, eu ficava assim, cara, eu preciso de comprar aquela balde, caixa né? de 4 quilos, aquele balde. É. E aquilo a gente O segredo tá ali. O segredo tá ali. Exato. Não tinha esteroide. E nem uma informação assim. Não tinha aberta. ciência, não tinha nada, era fechado. Exatamente. Então o bodybuilding era fechado. Conhecimento liberta, né, Maisena? Desculpa, continua. Não, pode falar, eu amo. As suas intervenções são fantásticas, porque abrem minha mente para poder falar. Perfeito. Pensando na influência do old school, tanto para nutrição, para dieta, para o treinamento, e pensando que essa galera, na minha opinião, foram os precursores do movimento de treinamento, de análise de metodologias de treino, de segurança também, estabelecer eles. talvez... 100% eles. Exatamente. E aí, assim, já que você tocou no assunto de exercício, até com a tua experiência e também com o contexto do old school, quais os exercícios você gosta mais de aplicar com seus atletas, ou quais exercícios você acha que a logística operacional de se utilizar esses exercícios são mais construtores de corpos, quais aqueles que você acredita talvez que não sejam tão relevantes, enfim. Interessante o que você falou, hein? Me passou um filme na minha mente aqui. Por quê?
Sempre existiu barras e halteres. Exato. Enquanto existir barra e halter, vai existir homens fortes. Eu costumo falar que se você tiver uma barra, uma única barra com 10 quilos de cada lado, fechar um quarto escuro e botar um bodybuilder ali, ele vai entrar de um jeito, ele vai sair 6 vezes maior. Num quarto escuro. Dá 30 minutos para ele, ele vai fazer tanto exercício em 30 minutos, ele vai pambear tanto o corpo dele, na hora que ele sair daquilo, você fala. Cara, o que está acontecendo? Então, desde que existe a inteligência humana e professores bem estruturados, o empirismo bem aplicado, a ciência bem orientada, a mágica acontece. Então, eu acredito. Eu vou explicar em algumas partes. Vamos lá, eu acredito em 3 exercícios. A tríade da musculação. Eu não acredito em um músculo forte. Eu acredito num grupamento de músculo forte. E para isso acontecer, menos exercícios isolados e mais exercícios compostos, mais básicos. Porque o recrutamento por unidade de placa motora é muito maior ali, porque você consegue levantar cargas maiores. Exemplo, levantamento terra. Exemplo, agachamento. Exemplo, supino. Esses 3 exercícios, você não precisa de fazer mais nenhum exercício. Nem para o masseter, nem para o esternocleidomastoide, nem para a panturrilha. Porque o terra, o supino reto e o agachamento, eles vão recrutar todos os grupamentos musculares do corpo humano. Fato. Para quem sabe passar o exercício e principalmente quem sabe fazer. Quem tem alavanca óssea, os arcos e movimentos necessários para fazer essa manutenção e crescimento muscular. Ponto. Daí nasceu o powerlifting. Não precisa de falar. Um powerlifter pesa 150 quilos. O powerlifter é maior do que eu, só fazendo isso. Aí vem o LPO, vem as vertentes, o strongman, né, que são homens grandes. Não estou falando de definição. Claro. Estou falando de crescimento e potencial genético do indivíduo para desenvolver massa muscular. Supino, agachamento, terra. Aí me nasce um homem chamado Arthur Jones. Aí a mudança no mundo da musculação. Porque ele fez as máquinas Nautilus, as Hammer Strang, as máquinas Hammer que existem hoje. Década de 60, 65, Perfeito. 68. Então o Arthur Jones veio e fez o experimento colorado. Que raio é esse? Ele pegou o Case Aviator, um jovem de 19 anos, e aumentou 30 quilos nesse rapaz de músculo e baixou o percentual dele para 5% em 30 dias. Com as máquinas Hammer, para poder vender as máquinas Hammer. Mas no caso era uma dieta específica e muito esteroide. Ah, saquei. Esse menino. Então, ele fez a máquina porque as máquinas conseguem fazer os movimentos dos halteres com margem de segurança. Por exemplo, você vai fazer um supino reto, você tem isso aqui. Você vai fazer uma Smith, a Smith não gira, não fecha, não aperta. Perfeito. Ela só faz esse ângulo. A Hammer não. A Hammer você tem um alongamento e você consegue espremer o seu músculo como você faz com halteres. Sem você ter o momento do balanço. Sem você forçar articulações em movimentos diferentes. Então a Hammer é perfeita. Ah, mas Ana, mas eu posso fazer o terra numa Hammer, o agachamento numa Hammer, um supino numa Hammer? Eu te falo que é melhor do que fazer com a barra reta. Pela margem de segurança, porque você vai ter o mesmo recrutamento. Se você fizer estudo em cima disso fechado, você vai ver... Os estudos atuais, eles mostram que tanto as máquinas quanto o peso livre hipertrofiam da mesma maneira. Porque existia uma regra que era barra, halteres e máquina. E ainda é aplicadíssima. Ela é ultrapassada. Mas para quem está começando ou quem já é avançado, um professor antigo, ele pode chegar e passar. Ele vai fazer um treino de peito. Supino reto, paralelas, supino inclinado com halteres, comecei nas barras, já fui para os halteres. Sim. E fecho com crossover, que é o cabo. Ponto. Treino perfeito. Tríade do peito, né? Acabou. Não precisa de mais do que isso. Então as pessoas firulam, inventam. O personal trainer ele tem que inventar exercícios para poder segurar o cliente. Então o músculo cresce com sobrecarga. É aquilo ali. Né? Todo mundo sabe. Só que o aluno não entende. Aí vê o cara fazer exercício em cima da bola, pular corda, escalar montanha, ele acha que é aquilo. Né? Então, voltando ao nosso assunto, você tem os 3 exercícios. Perfeito. E existem exercícios que eles não
Não vou falar que não são produtivos, mas não há necessidade. Tipo a remada alta, pegada fechada. Durante, poxa, quantos anos? 60, 70, 80 anos vem se aplicando, né? Sabendo que a remada alta, ela é para os ombros. E as pessoas fazem para os feixes superiores, para os trapézios. Aí, durante uma década, ficou, não, a remada alta vai ser para os feixes superiores somente. Os feixes inferiores você inclina o seu corpo, apoia num banco e faz as remadas, ou faz o encolhimento. Aí sabe-se que só precisa de fazer o encolhimento, não precisa de girar. É só você pegar um peso, subir, espremer, alongar. Ponto. Então, eu creio que esse é um dos exercícios que não há necessidade de fazer. Mas eu quero fazer para desenvolvimento de ombro. Aí você abre a pegada e traz ele até a base do peito, que você vai sentir o movimento trabalhar o seu deltóide lateral em toda a sua Até, plenitude. até porque hoje a gente vê muita galera da maromba que quer ganhar músculo e tal, mas esquece muito das questões posturais, né? A questão de consciência corporal, as questões de mobilidade, e muitas vezes isso pode A ser um fator. mobilidade, ela é muito jovem para a gente dentro da academia. Ela existe há centenas de anos, milhares de anos, com o Kung Fu chinês, né? As artes marciais milenares, né? O próprio Joseph Pilates, ele começou com Pilates em 1900 e pouco, se eu não me engano. Você sabe Uhum. falar melhor que eu, isso Não, aí, relaxa. né? Então, todos esses exercícios existem, mas acoplados à musculação é mais recente. Perfeito. Durante um tempo, foi retirado o alongamento da musculação. Você vai rasgar os seus músculos se você alongar pré-treino ou pós-treino. Pós-treino é impossível, você não pode alongar pós-treino, porque você já machucou demais as fibras musculares. Se você fizer alongamento pós-treino, existe a lei das 8 horas, que a gente aprende na faculdade, né? Pelo menos na minha época. Né? No Eu não passado a sei nem gente se tinha muito existe a isso, lei né? das 8 horas Nossa mais. senhora, Então, entende? você tem que respeitar 8 horas para que as fibras comecem a se cicatrizar, síntese São proteica. vários mitos, né? É que a gente vê hoje que não tem nada disso. É. Então, o alongamento, durante muito tempo, ele foi retirado com medo de você machucar. E Mas o depois ele foi recolocado pré-treino como forma de aquecimento, mas não aquele alongamento que você fica muito forte, flexibilidade. É, não como não como flexibilidade. flexibilidade. É. Eu acho que ainda a escola ainda ensina isso, se eu não me engano. Infelizmente, às vezes a gente não diferencia essas questões, né? Isso. Então Flexibilidade é tem o totalmente treino de diferente. flexibilidade e o treino de aquecimento com alongamento para falar para os músculos, ó, vai vir sobrecarga aí, acorda, né? E o fisiculturismo clássico em relação ao de hoje, a postura, você acha que mudou? Você acha que a estética também mudou? Porque a gente sabe que a postura é muito importante, tanto para simetria, tanto para harmonia muscular e também proteção. E também é para você reduzir as lesões, especialmente tendinite, é muito comum, cabeça longa do bíceps, dor no ombro, e às vezes algumas pessoas falam que não querem fazer o pullover porque não consegue ter a mobilidade Machuca o ombro, suficiente, dói, machuca. O próximo você francês, pode soltar. exatamente, até o próprio francês Sim. também, em Tríceps função da francês, mobilidade, desenvolvimento nuca, puxador nuca, acabou. E aí, até que ponto? remada baixa indo lá frente, agachamento com Exatamente. barra, Exatamente. E aí, como é que a retroversão gente pélvica, E aí, na como é hora que a que gente agacha. analisa essa brincadeira O aí ser do humano foi feito para tudo isso. perfeito, A excelente? análise que eu faço, dentro de 36 anos de prática, é que o nosso corpo, 36, mais ou menos. o nosso tem 48, vai fazer 49, vai fazer 37 anos que eu pratico musculação. Eu sempre acreditei e acreditei que o corpo humano é uma máquina de autocura. Ele foi feito para se adaptar a tudo. Tanto que tem as raças diferentes devido à adaptação. Né? Tudo diferente, os tipos sanguíneos diferentes devido a adaptações fisiológicas, morfológicas, climáticas que fizeram com que o homem se transformasse. É a lei de Lavoisier, nessa vida nada se perde, tudo se transforma, nem se cria, tudo se transforma. E nós aqui somos a prova exata de que Lavoisier estava certo na Junto época com dele. Darwin também, né? Junto os dois, vambora, Não, né? é lindo, eu amo Darwin. Se você estudar a vida de Darwin, você vai ficar estupefato, principalmente no final da vida dele. É ali que ele descobriu que Deus existe. Ele descobriu que Deus existe. Interessante. Isaac Newton glorificava a Deus cada vez que ele desenvolveu uma lei que já existia, que era a lei da física. Ele falava, Eureka, glória ao Deus vivo. Então, se esses homens acreditavam a existência humana através de um poder sobrenatural que existe, quem somos nós para ir contra Paulo de Tarso,
né? Einstein, que também no balcão das Nações Unidas falou que fez todas as contas físicas, químicas, quânticas, matemáticas, e que Big Bang não existiu, não da forma que falam, mas foi organizado por um poder superior. Enfim, não vamos entrar nesses trâmites não, Perfeito. que vai muito além da... Mas é válido, eu Mas acho é bom. bacana. A ideia é aproveitar Sim, esse tempo. mas eu esqueci o que eu estava falando, deixa A eu gente tomar estava uma água. falando da relação entre o físico do old school, a harmonia, ajuste Tá, postural, ajuste postural. simetria. Vamos falar, eu vou resumir o ajuste postural para você. Perfeito. Todos nós já vimos o Schwarzenegger fazer remada baixa, indo lá na frente, quase encostando. Ele botava o pé mais atrás, mais aparatos, para ele poder alongar o máximo possível, porque acreditava que ele conseguia descer o dorsal. E desceu. Se a ciência fala que não, todos os fisiculturistas daquela época conseguiam ter um dorsal saindo do oblíquo. Hoje não. Hoje eles têm aquela cabecinha aqui e aplicação de droga para poder ficar aquela bola debaixo do subaco, com físicos iguais. Naquela época não. Físicos estéticos e totalmente diferentes. Então, vou sintetizar a postura. O Arnold fazendo remada cavalinho, já viu? As costas dele. Ele fica assim e rema. A ciência, todo mundo, os podcasts, os experts, pseudo-coaches, pseudocientistas brasileiros, essa porcaria que você assiste na internet e que os fanboys brasileiros todos ficam batendo palma para aquelas idiotices que muitos falam. Mas é lógico que existem muitos experts, inclusive o Júlio, meu amigo, é um desses experts que eu amo, que eu gosto. Enfim, Arnold está errado, né? A coluna tem que estar ereta, certo? Você tem que ficar reto, fazer a remada cavalinho aqui, ó. Então vamos mais além. Movimento de hiperextensão ou extensão de tronco. A máquina que você apoia suas coxas, sua pelve ali, você fica com o tronco para fora, desce até lá embaixo e sobe. Antigamente você fazia uma hiperextensão, a sua coluna ia ao contrário, certo? Era certo fazer assim. Até que algum inteligente estudou mais um pouquinho e falou: gente, se vocês forem atrás, vocês vão fazer compressão no disco intravertebral, vai machucar. Então você não pode fazer a hiperextensão, você tem que fazer a extensão de tronco. Você desce lá embaixo. Agora essa máquina serve para glúteo. Você sobe mais um pouquinho as pernas, estica, desce, que você vai trabalhar a gota, a ponta Cadeira dos glúteos, romana, as né? inserções, né? Hoje se chama cadeira romana, não é isso? Então, deram um nome para esse exercício, que é feito na máquina de hiperextensão ou extensão de tronco. Então, a extensão de tronco, se você subir, você faz. Agora você pega a remada com 200 quilos, igual eu sempre fiz, curvada, com extensão, com hiperextensão de tronco. Eu nunca machuquei os meus discos intravertebrais fazendo hiperextensão de tronco assim. E nem o Arnold, a geração inteira não machucou fazendo com a coluna dobrada. Quem está certo? A ciência, o empirismo, ambos. O que eu te falei? Deus fez o corpo para que a gente consiga fazer. Os faquires, né? Que falam faquir, né? Fico na mesa de. Você vê as pessoas que treinam alongamento demais, os ginastas, aí, pô, a gente vai abrir um leque aqui É. para virar à noite. Então, tudo está certo, desde que não gera dor. E a postura, ela entraria como a base para que você Não, a postura é a consiga. base de tudo, né? Perfeito. Sem postura, há Perfeito. controvérsias. Você viu o Ronnie Coleman treinar? Já viu o Ronnie Coleman fazer tríceps francês no lateral? Com 30 quilos na mão? Tem nem mecânica, E né, para aí? fazer. É muito E músculo, não aí? consegue nem. Tá errado? Ele foi 8 vezes Mr. Olímpia. Ah, mas nós estamos falando de musculação. Ele faz o quê? Musculação. Musculação é para quê? Hipertrofia. O que ele era? O ser humano mais hipertrofiado que andou na Terra. Até hoje. Perfeito. Tá tudo certo? Tá tudo errado? E para seguir essa vida no O que eu longo falo? prazo? Arco de movimento é alavanca óssea. Cada um desenvolve a sua. Perfeito. Só não pode gerar dor articular. Perfeito. E para seguir essa carreira? Muito sacrifício. Quais são, para a galera que está nos assistindo, quais são o que paga para entrar no jogo? Maisena? Eu costumo falar que o bodybuilding é o esporte mais terrível jamais criado. Igual não existe. Por quê? Vamos lá, um triatleta. Ele tem que correr, ele tem que nadar e andar de bicicleta. Certo? Sim.
alguns quilômetros. 40, 30, 20. Algum ser humano consegue ser triatleta. Aldo Manfroy, que Deus o tenha, meu ídolo, meu parceiro de treino. Já ouviu falar no Aldo Manfroy? Você tem que ler o livro do Aldo Manfroy. Vou ler. Eu vou te apresentar esse livro depois, vou te dar esse livro. Aldo Manfroy foi campeão mundial aqui de Juiz de Fora. Ah, é? Fugiu de Hitler, fugiu de Mussolini. Imagina um homem lindo, louro, de olho azul, 80 anos. Ele quebrou recordes e mais recordes com câncer e AIDS. Ele pegou AIDS numa transfusão de sangue, você acredita? Ele era triatleta? Ele... Iron Man. Ele era o mais... Foi campeão mundial de esgrima, campeão mundial de boxe, campeão mundial de Iron Man. Ele ganhou tudo que ele entrou. Cada vez que o Aldo caía dentro da piscina, ele quebrava o recorde mundial dele. Ele quebrava recordes todos os anos. Dele. Eu tenho os dados todos lá, um dos meus ídolos. Então, o Aldo Manfroy ganhou um Ironman faltando 200 metros, ele com a bolsa de colonoscopia, com câncer e AIDS. Um francês vinha atrás dele, o Aldo tropeçou e caiu. O francês parou, chorou. O Aldo falou, vai. E durante 200, 300 metros o Aldo rastejou. Todo cagado. Todo mijado. Foi em segundo lugar. Eu nunca vi, eu me emociono, desculpa. Mas você me perguntou o que que move, o que que faz. O Aldo foi isso tudo. Mas o bodybuilding era pior. Bodybuilding é pior. Porque o Aldo podia comer tudo que ele quisesse. Eu quero ver você fazer leg press com 500 quilos, supino com 200, agachamento com 200, comendo 3 batatas doces por dia, 5 litros d'água e 1 quilo de frango somente, durante 6 meses. Era o que eu fazia. Hoje sabe-se que as dietas são diferentes, você pode comer fruta, tudo, mas na minha época não. Eu começava uma preparação com quase 150 quilos e competia com 130 quilos, com 3% de gordura no... Nunca fui um grande campeão, né, porque eu era muito indisciplinado. Mas eu sei o que é você cheirar um pão, cheirar um frango e não comer. Então, é muito fácil você correr 40 quilômetros, desde que o seu nível de treinabilidade seja, seu condicionamento esteja adequado. E você tem que comer 3 batatinhas doces, 300 gramas, assim, 3 batatinhas de 50 gramas, 150 gramas, pesando 150 quilos. E comer 1 quilo de frango na água, porque a gente não botava sal. Que era assim, hoje sabe-se que é diferente. A gente não tinha esses estudos tão, né? Então o bodybuilding é o esporte mais terrível que existe, sem contar com a saúde. 7, 10, 13 tipos de droga no seu corpo, prejudicando, te matando, e você na engenhosa obsessão de estar lá. Por quê? Eu, por ser muito magro, muito feio, né? Ainda sou, né? Agora eu melhorei um pouco. Ah, bonitinho. Mas, tipo assim, não tinha psicólogo. A gente não tinha essas coisas de ir no psicólogo, de fazer terapias. A nossa terapia era o irmão da academia. Cala a boca e treina, pô. Era assim, né? Então, hoje ainda é assim também, né? Porque ser fisiculturista é muito caro, é um esporte muito caro, onde envolve drogas caras, suplementos caros, hormônios peptídicos, GH, insulina, hormônios T3, T4, whey, creatina. Vamos falar os que funcionam, né? Whey, creatina, termogênicos, betalanina, multivitamínico, ômega 3. Só aí já foi R$ 700. Um ciclo hoje, R$ 2.000. Um ciclo de GH por mês, R$ 5.000. A comida, bota aí R$ 2.000, 1.500, R$ 2.000 de compra a sua comida. Roupa, traje, acessórios, carro, gasolina, esposa, filhos. Então, é um esporte... O pessoal se torna mendigo, é muito ruim falar isso. Porque o fisiculturista ele se tornou mendigo de pedir. Então, você imagina, num Brasil, onde nós temos o Zancanelli, que foi criado aqui, meu neném, né? Peguei no colo, o Ramon Dino, homens que ganham 100 mil, R$ 150.000 para treinar. E a grande massa que paga isso, comprando suplemento que não vai fazer efeito, para poder tentar sonhar com aquilo. Todos os dias, irmão, eu abro meu direct. Mas, Ana, meu sonho é te conhecer.
Eu queria muito que você esticasse a mão para mim e me treinasse. O resto eu me viro, você precisa de um treinador. Quantas vezes eu nem respondo? Porque eu lembro da dor que é o que eu passei. Eu falei, poxa, eu não posso botar o sonho no coração desse menino de 18, 20 anos. E às vezes eu ainda não cheguei nesse nível de esticar a mão ali, pegar aquele cara e criar. Eu peguei dois. Rodrigo Samurai, são os que eu treino. Em breve vai ser pró. Peguei com 20 anos, com 60 quilos, ele está com 108 quilos hoje de músculo. E o Rominho, peguei há 2 anos, também com 60 quilos, está com 89, 90. Acabou de ganhar o campeonato overall, atual campeão mineiro também. São fenômenos genéticos, mas que tem um dedo ali de uma pessoa que tem um conhecimento que pode esticar ali e colocar eles num nível mais alto. E eu faço isso com muito gosto, sem cobrar nada. Ao contrário, eu tento arrumar patrocínios, facilitar a vida deles no máximo. O Rodrigo se vira sozinho. Ensinei ele a dar consultoria, coloquei ele na faculdade. Hoje o Rodrigo está formando, dá consultoria online. Tem os atletas, tem 20, anda de carro zero. Eu ensinei ele a fazer parceria. Ele tem parceria nos açougues. Tudo quanto é lugar. Você vê o Rodrigo, essa aqui é a carne nobre, tal, e ele ganha lá 1 quilo de carne por dia. Então, hoje a gente tem isso, a gente tem a internet. Na minha época não tinha. Então eu aproveito isso e ensino para os meus. Eu dou essa mentoria para eles. Para ser homens de uma mulher só, ter um Deus, proteger quem você ama, ser cavalheiro, ser íntegro. É uma máxima do Joe Wilder. Se você abrir uma revista antiga, Muscle Fitness, vai estar assim em inglês. Strive for excellence, exceed yourself, love your friend, speak the truth, practice fidelity, and honor your father and mother. These principles you master yourself, make you strong, give you hope, and put you on the path to greatness. Primar pela excelência, exceder a si mesmo. Fale a verdade. Ame seus amigos e honre seu pai e sua mãe. Esses princípios o fazem mestre de si mesmo, te deixam forte, te dão esperança e te elevam a caminhar no pátio dos grandiosos. Eu me emociono para falar isso porque eu li isso 1 milhão de vezes para eu poder praticar aquilo e me transformar no homem que eu sou hoje. Você acha que o psicológico, então, ele é um agente que está lado a lado com um O grande... bodybuilding sem o psicológico é zero. Por quê? Você precisa de repetir a mesma comida. Você tem um gasto, um déficit calórico, superávit calórico, um gasto calórico. Você tem que ter todos esses cálculos de macro e micronutrientes necessários ao crescimento muscular. Você tem que comer, o coach, o nutricionista, o médico, a equipe, né, o treinador, eles vão te passar aquilo ali. Você tem que seguir aquilo ali. Independente. O seu corpo é uma máquina de autocura, a gente já sabe. Só que existem os estresses da vida. Então o ensinamento é não estresse. Romário briga com você, pede desculpa, vira e vai embora. A mulher começou a falar, sai fora de casa, dá uma volta, volta. Perdeu o emprego, faz o que tem que fazer com o que você pode, só não para. Aí eu menstruei, vai menstruada. Eu tô feliz, vai feliz. Eu tô triste, vai triste. Isso eu ensino todos os dias aos meus atletas, aos meus alunos e clientes. Ah, mas Zena, não consigo eu. Foda-se. Palavra do dia é foda-se. Vai e faz. Porque amanhã você vai se arrepender de não ter ido. Amanhã você vai ficar feliz. E você fala, poxa, fiquei uma semana sem treinar, engordei 3 quilos. Não dá chance pro inimigo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Todos os seus sonhos. Bate no diabo e ele vai fugir de você. Simples assim. Coloca Deus na frente, mantenha a sua excelência, fale a verdade, honre seus amigos, proteja seu pai e sua mãe, e aí vai. Entendeu? Seja mestre de si mesmo. Então, você tendo esses princípios, e eu sou mestre nisso, porque eu já perdi tudo na vida e já consegui tudo novamente algumas vezes, né? Sempre estou em recomeço, cansei de recomeçar, agora eu quero firmar e conquistar o meu espaço. Então, eu ensino isso porque eu não li em livros de autoajuda. Eu li o Manual do Homem diversas vezes, que é a Bíblia Sagrada. Eu não preciso de livro de autoajuda. Preciso de criar vergonha na cara e fazer o que tem que ser feito. Então,
colocando aqui em síntese, tudo é mental, psicológico. Nós somos uma máquina de autocura, mas nós não somos uma máquina computadorizada que você digita e ela executa. A gente tem as nossas intempéries, os nossos demônios, os nossos fantasmas, os nossos medos. Então é ensinar o cara a olhar no espelho e falar, você é foda. É o que você fala para mim nos bastidores. Vou conversar contigo. Toda vez que eu converso contigo, você fala, mas por quê? Por que que você está assim? O que que te levou a fazer isso? Por que que você não faz assim? Você é um mestre nisso. Quem tem que... tem que ir para essa câmera. Isso. Vocês têm que seguir esse cara. Esse cara ele é PhD de vida. Sigam Santiago PhD. Propaganda para ele. O cara é pica. Obrigado, Diogo. Você tinha que estar sentado aqui, tá, Diogo? O Diogo é o nosso diretor. Ele tinha que estar sentado aqui. O cara é mestre de vida também. Então, nessa questão de dificuldades, relação com o psicológico, com metas, sempre tem uma pessoa que vai perguntar assim: o que que é o mais difícil? É o treino? É a dieta? É a questão financeira? O- Na tua experiência, com a observação que você tem, com as idas e vindas que a vida propôs para ti, que você comentou, hoje, o que que você poderia falar sobre o que seria o mais difícil? A mente. A Essa mente. seria a sua A dificuldade. mente. Porque se você perde o emprego, você não consegue fazer a sua dieta. E o que te Perfeito. move? O que te guia? É o seu sonho. Come o que você tem. Faz com o que você pode. Eu sempre brinco. Se entrar o Afeganistão aqui na guerra, o árabe, aquele povo que mata, né? Aquela parte ruim, né? Tem a parte boa. Os traficantes, vamos citar isso não, porque, né? Uhum. É errôneo falar. Obrigado, querido. Os bandidos do Obrigado. Rio vão entrar Sim. aqui com metralhadores e a gente está com um garfo e uma faca na mão. Você prefere morrer quieto ou atacar eles com um garfo e uma faca? Eu sou o cara. Esses dois tipos de cachorro. Aquele que você faz o carinho nele e depois bate nele, ele volta sem vergonha, se mijando todo pra você fazer carinho de novo. E aquele que você bate, você perde a mão. Quiçá a vida. Eu sou o cachorro que ataca. Então eu ensino a todos isso. Você luta com as armas que você tem. Perfeito. Então a mente é o mais forte. O mais difícil é o treino? Não, porque você vai crescendo. Pega um faixa preta de judô, de jiu-jitsu, de arte marcial. E você acha que o atleta de bodybuilder, por conta dessas questões, mentalmente, talvez ele pode ser mais preparado que outros Não, eu atletas? acredito que todos os atletas têm todo um nível, né, bem alto. Você vê os jogadores de futebol, né? Você vê o Messi com autismo. Tá ali. Aí você vê o Cristiano Ronaldo, que foi construído na arte da guerra. Até Sun Tzu ele lê. O cara é um monstro. Talvez um dos maiores jogadores que já pisaram num campo de futebol. Onde ele bota a mão dá certo. E o Messi tem autismo. E aí? Sem desmerecer. Nível mais alto que o do Cristiano Ronaldo. Mente. Ele não sofre, talvez, os estresses que o Cristiano sofreu. Por ser autista, talvez ele consegue focar mais em pequenas coisas. Então é muito difícil falar, porque você vê os atletas de elite, os lutadores, você vê o Mike Tyson. Foi só mexer na mente dele um pouquinho, a mulher falou que ela foi estuprada. Acabou a carreira do maior pugilista que já pisou na Terra. Nunca mais voltou. Destruiu a mente dele. Então, treinabilidade são níveis. Dieta é criar vergonha na cara. Você vai fazendo dieta cada vez mais, você vai vendo seu corpo mais bonito, você não quer comer porcaria mais. Porque se você comer, aquilo vai. Então você se policia. Você vai criando um nível intelectual muito alto, muito forte, muito poderoso. Então, quanto mais forte é a sua mente, Joseph Murphy, vamos lá, talvez o maior psicanalista que andou na Terra. Joseph Murphy, esse escritor, né? Ele fez um livro que chama O Poder do Subconsciente. Recomendo a todos lerem, tá? Chama O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Ele pegou um paciente dele
e passou numa galeria de lojas do lado direito, 20 lojas, 30 do lado direito, 30 do lado esquerdo. Ele hipnotizou. Meio-dia. Eu quero que você fale o preço de cada sapato, cada blusa, cada bolsa que você vê em cada loja. Memoriza. Vai e olha. A pessoa foi e olhou cada loja. Voltou olhando a outra. Joseph começou a anotar. Vestido azul da loja 5. $350. Sapato de salto bege da loja 2. $19. Então você vê a psique humana, o poder do cérebro absortivo de tudo. Né? E ele mostra isso. Então eu atesto fielmente, fortemente, que o cérebro, né, que a mente, né, que o foco ali é o mais difícil. Quando você desenvolve, tudo fica fácil. E hoje a gente vê Até que para fazer dieta e treinar, você tem que ter o cérebro perfeito, forte. claro, o Né? comportamento, né, a Comportamento. manutenção, É a isso. aderência. Hoje fala-se muito da ascensão do fisiculturismo, né, da popularização do fisiculturismo. Você vê que Graças a hoje, Deus. isso que eu falar, como você vê isso? Você vê É o meu sonho. Eu tô vendo o Ramondino, o Zancanelli, o Brandão, os meus amigos, né? Eles ficaram famosos. E a gente, eu, Fernando Sardinha, Maradona, Júlio Balestrin, que somos da mesma época, somos amigos dessa época, a gente não teve. Você vê o rostinho do Júlio, quando você vê os vídeos, ele olhando, aquela... e o Júlio ainda tem potencial, ele tem 48, 46, ele é mais velho que eu um pouquinho. Ele ainda sonha. O Maisena com infartado ainda sonha, infartei. Ainda sonho com bodybuilding. É uma engenhosa obsessão. A sua mente fica tão codificada, tão alinhada, tão ajustada, que aquilo não sai de você. O Matt, o pai do Lou Ferrigno, do Incrível Hulk, em 1975, ele fala no filme Pumping Iron. Só baixar na internet aí, todo mundo assiste. Tem uma cena que o Lou Ferrigno está com 3, 4% de gordura, 125 quilos, 1,96 m. Uma parede, né? E ele tá só de short, tênis e aquela meinha, aquele tênisinho baixo, Headley, né? Tipo Headley. E ele para beber água. E o Matt tá com uma toalha assim, o Matt olha. Meu Deus. Ele era pro filho dele, que ele treinou, ele fez e treinou. O Incrível Hulk, pô, o cara fez o Incrível Hulk. Aí ele fala, tipo assim, obrigado, meu Deus, por eu poder ver isso. orgulho, né? O orgulho. Aí ele fala, Louie, abre os seus braços. Aí o Louie, assim, papai. O Louie tinha só 23 anos. Não. Mostre os seus bíceps. Arnold tem 55 centímetros de braço. Você tem 57. Todo mundo viu os braços de Arnold. Ninguém viu os seus. Arnold tem espaguetes perto de você, braços finos perto de você. Você é um monstro. Aí na hora que o Lou encaixa e olha para os braços assim, ele fala, mostre os seus braços e faça BUM! Olha para esse pedaço de homem, olha para essa rocha. Aí o pai dele fala baixinho, parece uma estátua de Michelangelo. Pai com orgulho do filho, né? E ele fala uma coisa muito forte sobre o bodybuilding. Que ele fala que em 1970 o Arnold ia fazer uma... Em 1972, o Lou Ferrigno devia ter 19 anos ali, né? 20. E ele ainda era um jovem fisiculturista que não tinha ganhado nada, talvez um campeonato pequeno. E o sonho dele, o ídolo do Lou, é o Arnold. Era o Arnold. Ninguém sabe, mas o ídolo do Lou Ferrigno faz musculação por causa do Schwarzenegger. Então, o maior adversário dele de uma época. E o Matt fala que ele falou, papai, me leva nos bastidores para ver o Arnold. O Matt era chefe de polícia, né? Lógico, deu a carteirada lá, levou o moleque. E ele fala que ali ele parou, naquele dia, naquele momento, ele parou de ser policial, ele aposentou-se da delegacia para poder cuidar do filho dele. Que ali ele enxergou o que era a musculação. Quando ele viu o Arnold passar como Moisés abrindo o Mar Vermelho. Que ele viu o Arnold como um ídolo de gerações, de multidões, ele previu aquilo. Ele falou, quero que meu filho seja isso também. E ele falou que quando o Arnold veio, o Arnold andou no corredor de sunga com óleo todo aquecido,
que o Lou Ferrigno apertou ele. Tipo assim, papai, eu quero ser isso. E ele fala que naquele dia, a partir daquele momento, o bodybuilding começou a fazer parte do corpo, da alma e do espírito do Lou Ferrigno e do Matt. Ele não descansou enquanto o filho dele não fosse Mr. Universo e competisse com o Arnold no Mr. Olympia. E isso culminou em 1975. O Lou Ferrigno competiu com o ídolo dele. Perfeito. Isso é muito lindo para quem gosta de entender a psique humana, as motivações do bodybuilding. Muita gente fala isso é babaquice. Respondendo a sua pergunta, se eu estou feliz, o que eu esperava do bodybuilding hoje, então é isso. Então, na minha época, era um amor que a gente tinha que ninguém entendia. Ah, quem faz musculação, bodybuilding, o pênis atrofia. Não é que o pênis atrofia. O pênis continua do mesmo tamanho, só que o cara cresce tanto que o pênis se torna pequeno em relação ao tamanho. O cara tem 15, 16, 18 centímetros de pênis, como o magrinho. O magrinho parece que tem uma perna, 3 pernas. O cara de 130, não, mas na hora que ele encontra a mulher, é a mesma sensação. Acredito que é melhor, porque o cara de 130 ele tem a pegada. Né? Tô brincando. Tô brincando, mas é verdade. Então, a gente sofreu muito preconceito. A minha geração sofreu muito preconceito. De eu andar na rua e as pessoas rirem. O pessoal apontar para você como um animal de zoológico. E elas não entenderem que aquilo é um esporte. Porque o bodybuilder, ele carrega o esporte no corpo. Não tem como eu esconder o meu tórax. Não tem como eu esconder os meus bíceps. Entendeu? Eles estão à mostra o tempo todo. Então, eu tenho muito orgulho de ser fisiculturismo. Eu amo ensinar o fisiculturismo, eu amo ensinar a saúde e ensinar também que se você for para as drogas é um caminho sem volta, assim como quem bebe, assim como quem come errado, assim como quem passa margarina e manteiga no pão e bota café no açúcar e come aquilo tudo junto, durante 20, 30 anos você vai desenvolver alguma patologia, alguma doença, né, de você comer errado. Assim como você beber todo dia, fumar cigarro todo dia, essas coisinhas, né? O bodybuilding usa droga, anabólicas. Né? Desde que com orientação médica ele pode prolongar a vida. Não se curar nem prevenir doenças, elas vão vir. Mas de você amenizar colaterais severos e conseguir conviver com eles. Isso aí já é uma escolha pessoal. Agora, o cara que bebe todo dia, chega em casa, agride os pais, agride a mulher, agride os filhos. Isso a gente cresce com essa cultura. O homem fuma um cigarro 2 por dia, é natural. Isso, né? Então cada um com as suas loucuras. Respeitem-nos. Né? Nós viemos para ficar. Desde a época de Sansão, desde a época daquele menino, Milos de Crotona, que pegou o bezerro e carregou ele e inventou a progressão da carga até levantar um búfalo. E esse homem, dizem e rezam as lendas, que ele era tão grande, tão forte, que ele foi campeão de 4 jogos. Os jogos eram de 4 4 anos na Grécia. Durante 20 anos, tudo que jogava na arena ele matava e destruía. Leão, touro, 5 homens, 10 homens, homem com lança, rede, arco e flecha, ele destruía. E rezam as lendas que ele chegava a beber de 5 a 10 litros de vinho por dia, 5 a 10 quilos de carne e 5 a 10 quilos de aveia. Não sei até que ponto é verdade, mas a história fala isso. E os relatos dizem que ele era monstruosamente grande. Então a musculação, né, vem dessas teorias do Milos, de Creta. Então eu tenho muito prazer de pertencer a essa casta, né? De vencer essa obsessão engenhosa que é o bodybuilding. Respeito todos os atletas, amo, treino atletas de luta, treino atletas de resistência. Já treinei o modelo, tudo, emagreço gordo, engordo magro. Mas quando a pessoa me pede para ser bodybuilding, eu falo, ó, é o esporte mais terrível, tá na moda, o mundo ama o bodybuilding. O C-Ban, né, o Chris Bumstead, aquela bigodeira dele, o homem chega e domina tudo. Então o bodybuilding clássico hoje, ele veio para ficar, veio para dominar. Por quê? Durante muito tempo o bodybuilding morreu. Porque o old school era belíssimo. A era de prata, a era de bronze, a era de ouro. A era de ouro culminou com Schwarzenegger, né? Os homens mais belos que existiram, né? A década de 70 até 80, de 68 até 78, 80 ali. Tom Platz, nossa, Frank Zane, Chris Dickerson, putz,
Quantos homens maravilhosos, né? E com aqueles shapes clássicos. E depois daquilo morreu, com o advento da insulina, né? O uso de GH sintético, porque antes existiu a Selacrin, que é uma composição retirada de cadáveres, né? Você poderia morrer com a doença que o cadáver, né, matou aquele indivíduo, né? E retirava da glândula pituitária do cadáver e fazia o Acelacrin, que ele tinha 178 aminoácidos, não 191, que é o aminoácido sintético. Aí Lilly lançou esse aí, mudou tudo, e veio com a insulina, que Lilly também lançou, uma empresa de farmacologia americana, né? Não sei se é inglesa ou alemã, e Lilly, e fizeram esses hormônios peptídicos. Aí o cara injetou GH com insulina e testosterona, começaram a aparecer os homens de 110, 115, 120, 130, 140 quilos de músculos. E eles cresceram muito rápido. Então não tinha a beleza das posições diferentes para desenvolver ângulos diferentes. E com o advento das aplicações locais, músculos instantâneos eram fabricados. Sem toda aquela harmonia, simetria, beleza que o bodybuilding clássico tinha. Então virou a categoria Open, que é a minha categoria, as aberrações, né? Que é o que enche os campeonatos durante muito tempo. Depois nasceu o clássico. Novamente, ele ressurgiu agora, alguns anos atrás, com Breon James, Gabriel Zancanelli, Siban, o nosso magnífico dinossauro Ramon Dino, que trouxe a beleza clássica da Era Ouro de 1970. Então, nós estamos vivendo a Era Ouro novamente. Todo mundo quer ir para a academia ser igual o Zancanelli, todo mundo quer ir para a academia ser igual o Ramondino, todo mundo quer ir para a academia ser igual o Siban, porque são físicos que dá para alcançar. Não iguais os deles, né? Porque aquilo é impossível. Mas é um físico de 100 quilos. Só que o clássico está ficando forte demais. O bodybuilding é uma desgraça, na palavra, no termo mais forte da palavra. Por quê? Lembra das wellness? Você está olhando para o primeiro criador de uma wellness, campeã de wellness do Brasil. Ninguém sabe. A minha wellness foi a primeira. Daqui de Juiz de Fora, Fernanda Zanzoni, nutricionista. Uma das mulheres mais lindas do mundo. Foi campeão wellness, porque o criador da wellness lá no Rio de Janeiro, ele falou, ó, quero mulheres gostosas, delineadas, não tão musculosas. Cada um postou a sua. A minha já chegou derrubando tudo. Ganhou o Carioca, ganhou o Mineiro e ficou em segundo no Brasileiro. Porque ela era grande demais, eu deixei ela muito grande. Ele falou, eu botei uma cavala, uma paniquete no palco, perto das meninas mais minhonzinhas, né? Então a Fernanda veio e comeu todo mundo, mas aí no Brasileiro ficou em segundo. Então eu fui um dos precursores dessa categoria. Aí veio o Rogério Camões, um dos meus ídolos, meu amigo pessoal, com a Alessandra Pinheiro, e fez a Super Wellness. Ela voltou agora com 47 anos, ganhou, agora é atleta pro. A Rose, esposa do magnífico, que foi meu treinador, meu patrão, meu chefe, Bruno Roberto Marinho. Eu costumo falar que eu existo por causa do Bruno Marinho, dono da Pump Iron. Ele teve a primeira visão, falou, mas Ana, você serve para dar aula aqui, hein? E me enfiou lá dentro. Então, eu tenho muito agradecimento ao Bruno, que é casado com uma das mulheres mais bonitas de fora, que é a Rose, que é uma wellness. A Rose também tem uns 40 e poucos anos, está voltando com tudo, está competindo. Então, o bodybuilding, para quem sabe cuidar, é um esporte de longevidade. É um esporte que se você souber... Existe um fisiculturista chamado John Citrone. Até 2010 ele ainda competia. O John Citrone competiu com o Schwarzenegger em 68. Em 2010 ele ainda estava competindo. Com um shape incrível. Ele viajava o mundo inteiro com a esposa, tem muito dinheiro, né, aposentado, guardou muito dinheiro, fez fortuna. Ele ia nos campeonatos. Vai ter o Mr. Universo, ele é da NABA, da NABBA. Vai ter um campeonato mundial da NABA na Grécia. Chegava para a esposa, vamos viajar? Vamos para a Grécia. Chegava uma semana antes, começava a fazer, porque ele já andava pronto o ano inteiro, né? Dieta estritivamente, aquilo que eu te falei do cérebro, a mente já 100% controlada, 100% dominada, e ele chegava, se inscrevia, pintava o corpo, a esposa dele mesmo pintava ele, 50 anos junto, né? E ganhava o campeonato.
e todo mundo ficava pé da vida com ele. Pô, onde é que isso me pareceu? Os caras nem daqui é. Então é um esporte para quem sabe, Perfeito. né? Para quem Perfeito. sabe levar, quem não abusa de droga, não come demais. Existe um dado científico que me perguntaram, mas Ana, foi num podcast que eu fui, não sei aonde, numa entrevista, de algumas que eu já fiz na vida, o que mais mata na musculação, no bodybuilding? As drogas? Aí eu, comida. Mais que as drogas? As drogas potencializam aquilo que você come. Um Open, ele tem que pesar aí mais de 120 quilos. Passou de 100 dígitos, passou de 3 dígitos, passou de 100 quilos, já é uma coisa perigosa para o ser humano. Tanto de gordura, né, o obeso de gordura, quanto o obeso muscular. Força o coração. O coração cresce para acompanhar aquele tamanho, né? Então você desenvolve pressão alta, o seu coração começa, as artérias ali começam a ficar acumuladas de placas de ateroma. E ninguém nota, porque é um inimigo silencioso. Quando vem, te derruba. Aconteceu comigo, né? Eu não comia um chocolatezinho. Eu comia 4 barras de chocolate grandes de uma vez, vendo um filme. De tanto que eu acostumei a comer. Era natural. Era natural eu ir no rodízio comer 2, 3 quilos de carne. Desce o espeto para mim, por favor. Os garçons. Eu fiquei amigo dos donos da Chimarrão. Tem 30 anos que eu como na Chimarrão. Hoje os garçons já chegam, já falam, traz aquele corte especial para mim. Né? Já traz um bife grande, um de 2, 3 dedos de altura, uma carne de meio quilo. Eu como só aquilo, como um palmito, tomo uma taça de vinho ou uma água. Acabou, meu jantar é aquilo. Pô, mas Ana, você não vai comer mais igual você. Eu falei, não aguento mais. Pô, você é tão grande quanto antes. Eu falei, a musculação é igual um pedreiro. Já foi numa construção civil onde tem aqueles homens de 70 anos, carregando saco de cimento com 70 anos. Uhum. Todos musculosos. Os músculos deles não vão a lugar nenhum a não ser o corpo. Mesmo ele gripado com Covid, os músculos, porque ele fez aquilo tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. Que aquelas veias saltadas, todo mundo que trabalha, mora perto de construção civil ou cresceu na cidadezinha que tem os pedreiros, né? E eles bebem copo de cachaça, pão com salame, sai na porrada, briga com os outros na rua, com 60, 70 anos. Bravo pra caramba. Por quê? A produção de testosterona tá lá no talo, Perfeito. de fazer força. Perfeito. Então, eu costumo brincar. Você pega um advogado de 60 anos e um pedreiro de 60 anos. Você vai ver um advogado que só trabalhou a vida inteira para cuidar da família, né? Um médico. E você pega o braçal, ele está lá. Tudo funciona. Não precisa da Tadalafila diária, não precisa do Uhum. Viagra, não precisa de nada. Então, Perfeito. respondendo a sua pergunta de início, eu acredito que é o esporte mais terrível e mais magnífico, devido à longevidade que ele consegue. Um triatleta talvez consiga, né, ir muito longe, porque a saúde das articulações dele vai pro saco rapidinho, né? Uhum. Aquele, o Aldo Manfroera, esqueci o nome. Maior que tem, ultramaratonista não. Eu falei o nome da. Enfim, para eles é muito difícil, porque é Ironman. O treino deles é sobre-humano. A musculação é ali 1 horinha, 2, ali no máximo, acabou. Um cara desse treina 10, 12 horas, dependendo. Perfeito. Então todos têm a sua classificativa de dificuldade. Então Uhum. eu defendo o meu. Claro. Eu falo que o meu é o mais terrível porque você não consegue. Você tem que fazer aquilo tudo sem comida. Perfeito. Mas, Ana, querido, queria agradecer a tua presença aqui. Foi muito enriquecedor Eu te falo escutar. muito, né? Imagina, de forma alguma. Foi incrível. Eu acho que a gente aprende muito, né? Eu acho que é sensacional quando a gente pode escutar uma vertente diferente, O escutar meu é mais vozes. história, né? O meu é mais empirismo, associado com um pouco de ciência, que eu gosto de estar muito. Eu não Perfeito. sou o old school. Eu vivi o old school. Eu sou o new school com força. Só que a minha cara é de um homem de 50 anos, né? Então as pessoas me colocam como old school. Eu, com muito prazer, defendo. Mas eu sou mais new school do que old. Perfeito. Agradeço então mais uma vez tua presença aqui. E deixo as palavras finais para você fazer as suas considerações. Muito Minhas obrigado. considerações finais, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você. A única consideração final que eu posso fazer é a honra de estar conversando com você aqui.
e querer ser seu amigo, desenvolver essa amizade que começou agora. E te falar só pra você, que você é um cara super especial, um cara que ganhou um fã aqui, você é bem mais jovem do que eu, um mestre na área da musculação, da nutrição. Quero seguir os seus passos e aprender muito com você. Então, a minha consideração final é pra você. Sou teu fã. Obrigado. Obrigado. É de coração, tá? Claro, obrigado. Eu fico muito honrado. Para mim é sensacional escutar uma pessoa que tem a história, a bagagem de vida que você tem. Eu acredito que todos aqueles que ficaram conosco até o final, ah, com certeza deixou ali uma perguntinha, uma sementinha, e eu acho que é isso que vale. Mais uma vez, muito obrigado pelo E eu carinho. quero voltar mais vezes para poder Perfeito, com falar mais. certeza, com certeza. Vamos mais vezes para a gente discutir outros Com assuntos, né? certeza. Porque realmente tem muita coisa E para escutar conversar. você também falar, né? Perfeito. Porque a gente tem que combinar que da próxima vez eu vou ficar mais quieto. Não, 50% imagina. para você falar também. Fica à vontade. Acho que o mais importante é isso, tá bom? Obrigado, querido. Pessoal, obrigado pelo carinho. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, comente. Se você acredita que esse episódio vai ser útil, não esqueça de compartilhar esse episódio. E mais uma vez, obrigado pelo carinho e a gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu, grande abraço.